Quando você acha que já viu de tudo na história do Vasco com a SAF e na política do Rio de Janeiro, você se surpreenderá mais uma vez. O prefeito de Maricá ventilou a ideia de comprar a SAF do Vasco. O Washington Quaquá, atual prefeito de Maricá. E para quem não lembra, se você não é do Rio de Janeiro, talvez você não lembre, mas teve um lance muito curioso envolvendo Maricá, né, que o Eduardo Paes foi ligar para o então, na época, o Lula, ele não era presidente, estava naquele imbróglio da Lava Jato, e aí ele foi ligar lá para o Lula e no áudio falou que ele tinha uma alma de pobre, que todo mundo fala isso. E por que ele falou dessa tal alma de pobre? Né? Porque tem o tal suposto lá sítio de Atibaia. Ele fala assim, pô, você vai ter um sítio em Atibaia, essa alma de pobre aí, né? E aí ele brinca, né? Faz um paralelo com a cidade do Rio de Janeiro. É como se fosse Maricá, é uma M, é um lugar de P, né? E aí ele fala, esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é Búzios, Angra, né, que são lugares lá turísticos de altíssima renda lá no Rio de Janeiro. Ou seja, ele fez um paralelo com a cidade de Atibaia, né, brinca com o Lula na época, ele ainda não tinha voltado a ser presidente, estava no embrólio da Lava Jato, e fala, pô, você vai ter sítio em Atibaia, né, pô, que lugarzinho M, né, então de quebra ele conseguiu ser desrespeitoso com duas populações, né, com a população de Atibaia e com a população de Maricá, né, e aí depois, né, o Eduardo Paes, sempre esperto como ele, né, foi lá, ganhou o título de cidadão lá e tal, apaziguou as coisas, né, e aí, vamos voltar aqui para o foco, né? Mas era importante explicar esse contexto, porque essa fala do Eduardo Paes vai ajudar a gente a fazer uma análise. Porque, assim, já é uma loucura um prefeito querer comprar a SAF de um time, mas eu vou mostrar para você, socioeconomicamente, como isso não faz sentido de forma alguma. E aí ele quer usar o fundo soberano que está batendo na casa dos 2 bilhões. E quando você vê a situação da cidade, a gente vai fazer um paralelo com a Atibaia, que foi o paralelo que o Eduardo Paes fez, você vai ver que isso não faz sentido algum. E a intenção seria usar esses 2 bilhões para adquirir a SAF do Vasco. Né? A declaração do prefeito foi que quero levar uma proposta ao Pedrinho da compra da SAF, não sou eu, mas o fundo de investimentos da cidade. Por que não? Né? E a gente vai ver aqui por que não. Isso não faz nenhum sentido. Né? Ele também fala do Maricá FC, o time lá da cidade. Ele tem um plano de construir um estádio de 30 para 36 mil pessoas, um projeto arquitetônico que teria sido idealizado por Oscar Niemeyer, ou seja, vai ficar aquela coisa meio cinza, meio estranha, aquela arquitetura meio estranha, e a previsão de entrega aí de 3 anos, né? Imagina aí o que vai acontecer com essa obra, né? E aí ele fala que a ideia do Maricá é virar uma espécie de América RJ, e com o tempo o estado vai encher, quem sabe ali transformar o Maricá FC no segundo time dos cariocas, que é o posto aí ocupado pelo América, que se não me engano o Romário, né, o senador Romário, é presidente do América do Rio de Janeiro, né? E aí aqui é o contexto, né? Bom, já que o Eduardo Paes fez um paralelo entre Maricá e Atibaia, vamos utilizar esse paralelo, vamos colocar Maricá em perspectiva e mostrar para vocês como socioeconomicamente não faz sentido nenhum, chega à beira irresponsabilidade. Vamos começar analisando aqui dados do IBGE, né? Tem uma estimativa lá no site do IBGE, que a população estimada para 2024 gira em torno aí de 211 mil em Maricá, e Atibaia 166, ou seja, Atibaia é uma cidade com uma população razoavelmente menor. Agora olha só que estranho. Maricá tem uma população maior. Tem um fundo soberano de 2 bi e quer comprar a SAF do Vasco, construir estádio para o Maricá FC. Mas dá uma olhada no dado do IBGE de 2022, provavelmente utilizando os dados do censo, o número de pessoas ocupadas, né? Ou seja, estou entendendo que pela leitura do IBGE são pessoas trabalhando, né? Em Maricá girava em torno, né, no caso na cidade, porque Maricá fica numa região ali que tem a questão da indústria naval e do petróleo do Rio de Janeiro, então é natural que às vezes as pessoas saiam de Maricá para trabalhar e voltem, né, porque moram ali, enfim, fazer um movimento pendular, né? Então, né, faz sentido também que nem tantas pessoas estejam ocupadas na cidade, mas de todo modo deve-se levar isso em consideração, e ainda assim o número chama muita atenção, né? Como é que Maricá, que é uma cidade que tem uma população maior,
tem um número menor de pessoas ocupadas absolutamente do que Atibaia. Enquanto Maricá tem 37 mil, em torno de 37 mil, Atibaia tem 61 mil pessoas ocupadas nessa estatística do IBGE. Ou seja, em Maricá são 18%, em Atibaia é quase 20% mais. Né? Ou seja, você reparar também que o Eduardo Paes viajou nessa comparação dele, né? Ele está comparando duas cidades com índices de desenvolvimento completamente diferentes. E isso vai ficar cada vez mais claro. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados sobre educação. Né? Pegando aqui o ensino fundamental, né, falando aí de anos iniciais, a primeira parte do fundamental, Fundamental 1, e os anos finais seria o Fundamental 2, olha só os números de Maricá comparado com Atibaia no ano de 2023, segundo o IBGE. Né? Em média ali, os anos iniciais do ensino fundamental em Maricá dá ali mais ou menos 5,7 anos, em Atibaia, consideravelmente maior, 7,2, né? E nos anos finais, ou seja, na segunda parte do ensino fundamental, seria o Fundamental 2, 4,6 em Maricá e 5,5 em Atibaia, né? Em que pese que Maricá fez um investimento bacana aí de criar a maior escola em tempo integral do Brasil, legal, é isso aí, o dinheiro tem que ir para fazer escola, fazer estádio para clube, querer comprar o Vasco. Olha como é que esses números ficam cada vez mais estranhos, né? Número de estabelecimento de ensino médio, Maricá é uma população maior do que Atibaia, 19 escolas de ensino médio, segundo os dados do IBGE de 2023. Atibaia, 30 escolas. Tá ficando estranho esses números. Agora, olha isso aqui é coisa de louco. Olha esse número aqui, como é que é coisa de maluco. Maricá tem uma receita bruta de 6,3 bilhões, muitas e muitas vezes maior que a receita bruta de Atibaia, que é de 1,1 bilhão. Mas espera aí, se Maricá tem uma receita maior, como é que ela consegue ter números ali não tão adequados no que tange a estabelecimentos de educacionais? Né? Quando você olha o PIB per capita de Maricá, 87 mil dólares aproximadamente, considerando a última cotação, que estava em 5,8 alguma coisa. 87 mil dólares, para vocês terem ideia, é o PIB per capita dos Estados Unidos, uma economia desenvolvida. Se não me engano, o PIB per capita da Alemanha deve ser o quê? Uns 60? Ou seja, um PIB per capita maior do que o da zona do euro. E Atibaia tem um PIB per capita ali na média do Brasil, que é mais ou menos 10k de dólar. Ou seja, o PIB per capita em Maricá é mais ou menos quase 10 vezes maior do que o de Atibaia. E aí, quando a gente começa a olhar mais a fundo os números entre as cidades, como assim uma cidade que tem um PIB per capita análogo ao dos Estados Unidos, maior que o da zona do euro, tem esgoto tratado para apenas 4,5% da população, enquanto Atibaia tem 75% de esgoto tratado. Pô, peraí, isso aqui está muito estranho. Né? Olha o abastecimento de água. Enquanto Atibaia abastece 75% da sua população com água, né? E eles têm planos para chegar a 90%, Maricá só abastece 36%. Esse número é ridículo. Significa que quase 2/3 da população de um lugar que tem um PIB per capita análogo ao dos Estados Unidos, 2/3 das pessoas, aproximadamente, não tem abastecimento de água. Isso é muito estranho. Né? Não faz sentido, a pessoa não sabe nem administrar o dinheiro da cidade. Vai comprar uma SAF? Bom, e aí, um outro ponto muito importante na análise socioeconômica é o número de homicídios por 100 mil habitantes, né? A taxa. Né? Em Maricá, em 2023, 16, uma taxa de 16,9, Atibaia 4,35, análogo a países mais desenvolvidos. Então, assim, tá muito estranho. Um negócio que me chamou a atenção foi porque, quando eu pesquisei esse número de Atibaia, foi muito rápido encontrar. Os dados estavam dispostos de maneira muito clara e com muitas fontes diferentes. Em Maricá, deu-se muita volta, eu tive mais dificuldade de achar. Eu precisei gastar ali mais tempo para tentar chegar nessa informação e eu tive que fazer uma estimativa, considerando o número do próprio site aqui de Maricá, né? E repara como é que eles dão muita volta para falar desse número, né? Por que eles não falam direto o índice, né? E aí eu fiz uma estimativa aqui que foram 36 em 2023, fiz lá uma estimativa considerando os dados do IBGE da população e cheguei nesse índice de 16,9.
mais ou menos 4 vezes mais do que Atibaia. Né? Ou seja, está errado o Eduardo Paes né, de ser desrespeitoso com duas populações de duas cidades. Né? Tá errado ele em fazer uma comparação de duas cidades ali que não tem nada a ver. Atibaia é uma cidade muito na frente. Né? E Maricá está sofrendo com a administração que tem, porque como assim você tem um PIB per capita dos Estados Unidos e tem esses índices pífios de abastecimento de água, por exemplo, né? E aí a pergunta que fica é, faz sentido? Quer comprar a SAF do Vasco? Quer investir em futebol? É o que? Arábia Saudita agora? Bom, PIB per capita, tem um PIB per capita para isso, mas não faz nem saneamento. Aí quer comprar estádio de futebol, quer comprar a SAF do Vasco. Já não basta 777, eu fui o primeiro criador de conteúdo aqui do Brasil a falar do que estava acontecendo na 777 fora do Brasil, enquanto inclusive a imprensa brasileira só focava no que acontecia aqui, eu mostrei todo o esquema de como que a 77 iria quebrar. Eu vou deixar o vídeo aqui para depois você ver como eu fui no detalhe. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se esse prefeito quiser comprar, né? Ou seja, não seria ele, mas a cidade através do Fundo Soberano, que se eles quiserem comprar e mesmo efetivar essa compra da SAF do Vasco, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vai afundar. O Vasco não merece isso. O Vasco é um time que tem uma história incrível. São Januário é uma joia. Tem uma história belíssima de construção da sua torcida. O Vasco definitivamente não merece isso. Isso é uma piada de mau gosto. A pessoa não sabe nem administrar um orçamento maravilhoso, né? Muitos países, tem país europeu que não tem orçamento, quiçá Portugal não tem. Certamente não tem, porque é um PIB per capita dos Estados Unidos. Então, assim, né, muitas pessoas sonham com um PIB per capita desse. Como é que vai administrar o Vasco? Assim, não faz sentido. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Dá uma olhada no meu vídeo da 777 para você entender aonde que começou o problema que culminou e tudo isso que resultou em mais problemas na SAF do Vasco. Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal e divulga aí para o seu amigo vascaíno, divulga aí para o seu colega que gosta do mundo dos negócios em torno do futebol.